Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. E hoje eu quero falar para vocês a diferença entre as ações com finalização com o número 3, 4 e 11, né? Quais são as diferenças, o que ela traz de benefício para vocês? Se isso te interessa, vem comigo que eu vou mostrar para vocês na íntegra. Mas antes disso, deixe já seu like, compartilhe o nosso canal. Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para passar para vocês uma informação com relação às ações. Eu tive algumas perguntas de alguns colegas, né, que está interessado em fazer investimento na bolsa, porque não sabia quais são a diferença, porque tem ações que vêm começando com tem um final 3, tem um final 4, tem um final 11, onde que entra essas diferenças e por que são essas diferenças. Então eu preparei esse material aqui para vocês agora e eu quero que vocês entrem aqui comigo e vejam então na minha tela. Vou compartilhar com vocês essa informação através do meu computador. Então, a diferença entre essas ações seria o seguinte: as ações que são terminadas com a letra 3, elas são ações chamadas ações ordinárias. Exemplos dessas ações ordinárias é a CVC 3, né, a Petro 3, a KLBN 3, que seria a CVC, a Petrobras e a Calabim. Tem entre outras ações que ela também tem essa mesma terminação 3, né? E o que seriam essas ações ordinárias? As ações ordinárias, elas são ações que ela tem algumas características que vai diferenciar entre as ordinárias e as preferenciais. Ações ordinárias, quem tem essas ações com final 3, são ações que vão ter alguns pequenos vantagens e desvantagens em relação a isso, né? Ações ordinárias, para quem tem muitas ações, é interessante ter ela com final 3 do que a 4. Por quê? Ações ordinárias dá direito aos acionistas a ele fazer, por exemplo, participar das assembleias, no caso, que define as diretrizes, o direcionamento das empresas, ou seja, ele vai ser um sócio que vai opinar nas decisões dentro das assembleias, né? E qual que é uma desvantagem que eu vejo na questão de uma ação com final 3? É porque quando uma empresa ela chega a ter dividendos, normalmente o associado, na verdade, com final 3, ele vai receber o dividendo em segundo plano. Primeiro recebe os das ações ordinárias, perdão, das ações é, preferenciais e depois, em segundo plano, recebe das ações ordinárias. Ou seja, ele tem a autonomia de decidir sobre as ações, sobre tudo que vai acontecer dentro da empresa, diretriz que vai ser tomada dentro da empresa, porém, quando se tem o lucro, ele vai ser o segundo a receber esse dividendo, ele fica em segundo plano, né? Outra coisa que eu acho que seria bem diferenciado também para a gente passar, os acionistas, por exemplo, os majoritários, ele vai ter mais benefícios tendo ações com o final 3. Né? Para quem é pequeno investidor, a gente sempre fala que seria interessante tentar comprar o máximo que puder as ações com finais 4, que são as ações preferenciais. O que essa ação preferencial tem de vantagem e desvantagem? Uma das ações que ela geralmente que ela vai ter em termos de vantagem são os primeiros a receber dividendos. É uma das vantagens. Porém, ela tem a desvantagem que não participa da decisão das empresas ou das diretrizes da empresa. Ou seja, ele é um sócio, mas ele não opina dentro da empresa. Com relação à empresa quem tem ações com final 3 já tem essa vantagem sobre as preferenciais. Outra coisa que geralmente as preferenciais têm em relação, no caso, às ordinárias, é porque além deles receberem primeiro os dividendos, se caso a empresa quiser pagar maior dividendo para eles, sendo associado, como eles são preferenciais, ele pode ter também essa diferenciação de ganhar o dividendo um pouco maior do que quem tem ação de dividendo 3, né? De final 3. Outras coisas também que seria interessante porque quando uma empresa chega a abrir falência, quem tem ação com final 4, eles têm maior chance de receber seus papéis no caso de uma recuperação de ações, né? Vamos falar assim, a empresa fechou hoje, as empresas, quem tem ações preferenciais são os primeiros a receber e eles vão ter mais facilidade de recebimento do valor
é em relação, no caso, à ação, em relação a quem tem ações ordinárias. A quem tem as ações ordinárias, ele vai poder vender as suas ações para o outro acionista que assumir essa conta, essa dívida, alguma coisa nesse sentido? Pode, porém, eles vão receber, no caso, um valor menor pela sua ação. Se o associado, a pessoa que adquiriu ou comprou essa empresa que está abrindo falência, quiser tocar o negócio, quem tem essas ações com final 3 podem receber até 80%, né? No mínimo, eles vão trabalhar aí, no caso, com pequena perda em vender as suas ações para o novo acionista. E quem tem as ações preferenciais, ele já tem essa vantagem que ele recebe primeiro o dinheiro. Então, se tiver uma quebra de uma falência de uma empresa, eles vão ser o primeiro a receber e normalmente costuma receber o valor integrado, né? Outro detalhe que seria com relação a esse reembolso, né, que a gente fala, eles são preferenciais, por isso que fala em ações preferenciais, né? Outro detalhe que seria importante a gente estar falando sobre essas ações é porque as ações com final 4 elas são mais indicadas para quem tem pouco capital de investimento. Então, quem tem pouco dinheiro para comprar poucas ações, as ações preferenciais é melhor. Quem tem muito dinheiro, é melhor comprar as ações de final 3, porque vai poder opinar, no caso, sobre a diretriz das empresas. E, por último, nós temos aqui as ações que são chamadas de ETFs, né? São as ações que são com as terminações 11. As ETFs, elas são ações que normalmente ela vem com algum tipo de pacote, ou seja, a Klabin, por exemplo, a KLB, eu coloquei até errado aqui, KLBN11, ela geralmente vem com um pacote, no caso, ela vem sempre com uma ação preferencial e duas ordinárias, ou vice-versa, conforme tiver dentro do pacote ao comprá-la, né? Normalmente ela vem com uma e a outra mais duas. Então ela vem com a ação 4 e duas 3, ou ela pode vir 3 e duas 4. A BOVA 11 também é um pacote da Bovespa, né? E eu deixei por último, inclusive, para nós falarmos sobre a IVVB 11. Para quem me perguntou lá no caso, que tentou achar ou procurar as ações que eu falei em vídeos anteriores com relação à Amazon, ou geralmente essas empresas de capital estrangeiro, né? Essa IVVB11, ela é uma empresa, uma ação particular, porque ela na verdade ela é considerada uma ação, ela na verdade não é uma ação. Ela é conhecida como fundo de investimentos ou índice de investimento ou geralmente títulos, né? Que ela se assemelha a uma ação. E o que ela tem de diferencial? Quem quer investir nas empresas fora do Brasil, normalmente teria que ter uma conta fora do Brasil. Então, por exemplo, para trabalhar com as ações da Amazon, pelo Brasil, não teria uma forma de você trabalhar, porque você está dentro do Brasil, a Amazon é americana, né? Então, para você investir, no caso, na Bolsa Americana, você teria que ter uma corretora norte-americana ou fora do Brasil para você fazer esse tipo de compra de ações de fora. E aí, a B3, na verdade, ela criou um pacote chamado IVVB11, onde ela coloca as ações norte-americanas dentro de um pacote, né? Então essa bolsa IBBV11, ela é a mesma bolsa da SP500, que são as ETFs, né? Que geralmente ela vem no mínimo, quer dizer, no mínimo não, ela vem com 500 ações dentro desse pacote. Então, por exemplo, quem é que são as empresas que estão classificadas dentro dessa empresa IVBB11 ou na SP500? Elas são empresas que são de grande porte, tipo a Microsoft, a Apple, a Amazon, o Facebook. Ela vem a Johnson Johnson, a Coca-Cola, né? O McDonald's e entre outras que a gente não conhece. Então, ela vem 500 empresas diferentes dentro dessa bolsa. Qual a vantagem de investir nessa bolsa? Para o mercado brasileiro, que sofre muita oscilação, é uma forma de você meio que proteger o seu capital investindo fora do Brasil. Ou seja, se der uma crise mundial e não afetar os Estados Unidos, pelo menos você vai ter uma segurançazinha dentro dessa bolsa. E se tiver alguma coisa dentro do Brasil que sofreu alguma alteração governamental, a Bolsa de Valor do Brasil caiu, despencou,
pelo menos equilibra com as ações que você tem aqui com as ações de lá. Essa aqui, na verdade, ela não vai cair tanto, né? Eu fiz um histórico, fiz um levantamento dela desde 2016. Ela geralmente começou lá em maio de 2016, ela custava em torno de R$ 74,31. Ela subiu até de setembro de 2018 para R$ 125,55. Teve uma queda em 2019, lá por média de janeiro, né? Ela caiu para R$ 99,70 e em fevereiro ela retomou de novo para R$ 157,25 o valor da sua ação. Ou seja, mesmo com as quedas, ela nunca caiu abaixo do valor que foi vendida, no caso, para quem comprou, no caso, em maio de 2016. O que é interessante nessa ação? Com a pandemia, no caso agora do coronavírus, em março, né, ela caiu para R$ 125. Ou seja, você vê que ela cai, mas ela nunca caiu abaixo do quem comprou ela lá em 2016. E aí hoje ela está custando cada ação R$ 172,90. Eu fiz mais ou menos uma simulação para quem tivesse comprado média de 100 ações lá em 2016, hoje estaria com quase 17.700 alguma coisinha. Daria mais ou menos um lucro de 9.000 e alguma coisinha, no caso, nesse valor dessa ação. Então, assim, para quem quer investir na bolsa, tendo um pé lá fora, né, dentro do Brasil e fora do Brasil, essa ação ela é uma ação bacana, porque são 500 empresas que estão dentro desse pacote. Só que, qual que é a desvantagem também da IBVV11, que eu acho? Normalmente ela é uma empresa que ela não paga dividendos. Então ela é uma empresa onde você vai investir seu capital visando a longo prazo juntar capital, fazer um investimento a longo prazo, juntar dinheiro e deixá-la crescendo, crescendo, crescendo. Para você ter uma noção hoje, se você for contabilizar em termos de crescimento, eu não vi no gráfico dela de 2016 a 2020 quedas muito extraordinárias, ou seja, ela é uma ação bem estável. Agora, ela só pode sofrer algum abalo, alguma coisa nesse sentido, se sofrer alguma coisa dentro da região norte-americana ou fora do Brasil, né? Pode acontecer uma crise mundial, uma guerra mundial e ela poder despencar? Sim. É um capital seu que está protegido? Cara, como todo fundo de investimento em bolsa de ações, tem o seu risco. A vantagem é que ela tem uma alta estabilidade e um alto valor de ganhos ao longo do prazo, né? Raramente a pessoa que investe nessa ação em perder ela, a não ser que for na eleição americana, sofrer alguma mudança, no caso na política americana, que possa vir a afetar essas bolsas que são as grandes empresas. Uma vantagem que eu vi também, que a empresa para entrar na SP500, que é o espelho na verdade da IVVB11 ou vice-versa, essas empresas ela tem que ter no mínimo sequenciado 3 meses seguidos de faturamentos positivos. Elas não podem ser empresas que vêm 3 meses com faturamentos negativos, senão ela sai fora do pacote. Então, assim, é uma ação bacana. Eu quero deixar muito claro que todas essas que eu cheguei a falar aqui, elas não são recomendações, gente. Eu estou fazendo uma análise sobre essas ações para mostrar para você uma análise como se fosse fundamentalista, para vocês entenderem cada ação, como funciona cada ação, para vocês terem uma base quando vocês quererem investir, saber o que é vantajoso em uma ação ou não, certo? Então, eu quero pedir para vocês para deixar aí o seu para você se inscreva, né? Deixe o seu like. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que precisam saber dessa informação. E deixe aqui seu comentário se você tem alguma dúvida. Como você faz para investir fora do Brasil? Tem como? Sim, é mais burocrático. Qual é a melhor forma? IBVV11. É uma forma de você investir sem precisar você abrir a sua conta numa corretora. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.